abençoada demais para reclamar. Eu e você somos extremamente abençoadas. O Senhor nos escolheu. Eu e você somos favorecidas de Deus, agraciada do Senhor. Olha aqui, ó. Não reclame, clame. Isso mesmo, porque Jesus é a resposta. Jesus é a resposta para toda pergunta que você tem, para toda adversidade, toda circunstância que você está passando. Jesus é a resposta. Estamos aqui no devocional do livro de Romanos. E Paulo tem nos ensinado isso, né? Estarmos ali pela fé, aliançadas em Jesus Cristo, crendo que Ele é o Senhor de nossas vidas. A gente vai já começar o devocional de hoje, capítulo 5 do livro de Romanos. Mas antes, precisamos orar. Então eu vou te convidar para a gente clamar ao Espírito Santo, bem dizer o nome dele. Vamos lá, estenda suas mãos e ore comigo, feche seus olhos. Querido amigo Espírito Santo, estamos aqui rendidas a ti, Senhor. Estamos, Senhor, para te ouvir, te obedecer. Tu és, Senhor, o Jeová Rafá, um Deus que cura. Tu és Jeová Jireh, o Deus de provisão. Tu és Jeová Nissi, a nossa bandeira. Tsedkenu, a nossa justiça. Tu és, Senhor, o Deus de nossas vidas. Reolã, o Deus eterno, Senhor. Tu és o Deus Palê, que é libertador, Pai. Obrigada por nos libertar, Senhor, por nos tirar do inferno, das trevas, Senhor, por nos trazer para o mundo da luz, o reino dos céus. Obrigada, Deus, por nos amar, por nos proteger, por nos guardar. Obrigada, Deus, pela nossa família. Em especial nesse dia te pedimos, Espírito Santo, que ministre o nosso coração, que abra, Senhor, as comportas do céu, que possamos te ouvir, te obedecer e entender a tua palavra. Nos dê clareza na palavra, em nome de Jesus. Nos enche de sabedoria, de discernimento, que possamos distinguir e saber quem é o Senhor que fala conosco, que possamos calar a voz do inimigo na nossa mente, que possamos calar a voz da nossa alma e dar ouvido somente à tua voz, Espírito Santo. Em nome de Jesus, ajuda-nos. Em nome de Jesus, Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Amém? Então vamos aqui, capítulo 5 do livro de Romanos. Tendo sido, pois, justificado pela fé, nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, e esta graça na qual, lendo aqui a palavra com você, tá bom? Na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Você sabe que toda vez que a gente está com adversidade, está com problemas, isso acaba nos fortalecendo, forjando o nosso caráter e ficamos ali firmes na fé. E é isso que eu e você precisamos, nos fortalecer, porque a adversidade vai produzir essa perseverança e eu e você precisamos ser perseverantes, constantes na fé. Amém? Então vamos seguir aqui, versículo 4. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações. Uau! Por meio do Espírito Santo que Ele concedeu. Paulo está até meio poético aqui, né? Falando da perseverança que produz um caráter aprovado, que produz esperança, né? E que o Senhor derramou isso em nosso coração, né? Estarmos ali aliançadas com o Senhor, tá? Bem poético aqui até, né? Muito dele não, mas vamos lá. Tá nos ensinando, né? De fato, cadê? Versículo 6. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. E aqui tem uma grande chave, né? Porque assim, de repente por um homem bom, um homem justo, né? Alguém possa morrer. Mas por um bandido, será que você morreria? Por um bandido? Por um homicida? Por alguém que fez mal para você, para sua família? Alguém que de repente matou um ente querido seu? Você morreria? Eu acho que não. Eu acho que não.
Eu tenho quase absolutamente certeza que não, porque não faz parte da nossa natureza. A gente teria raiva, teria ódio, né? Não é também de Deus isso. Mas o que aconteceu? Quando eu e você ainda éramos pecadoras, quando a gente estava ainda nas trevas, no inferno, quando a gente ainda era bandida e tantas coisas mais, o Senhor morreu por nós, quando nós não merecíamos. Ele morreu por mim e por você. Ele decidiu levar o meu pecado, o seu pecado na cruz do Calvário. Ele morreu quando a gente não merecia. E é disso que Paulo está falando aqui. Não era pelo justo, pelo pessoal sã, cheio de saúde, tudo certinho, com as emoções legais, não. Foi justamente para quem tinha problemas. Eu não sei se você também está nesse barco, mas eu com certeza. Vamos lá? Versículo 9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Então Paulo está falando aqui sobre a paz e a alegria de estarmos com Deus, né? De Ele ter nos resgatado das trevas mesmo, né? Ter nos trazido para a luz, de hoje nós sermos justificadas. Existem as 5 confissões do sangue de Jesus, eu não sei se você conhece, que é justamente essa, que fala de nós sermos reconciliadas, de sermos justificadas, purificadas, santificadas, separadas para Deus, perdoadas de todos os pecados. Isso é muito importante que a gente entenda, porque essas são as 5 confissões diárias que a gente precisa ouvir, precisa dizer para Deus que sim, nós sabemos, e principalmente para o inimigo, que nós sabemos quem nós somos e que nós já fomos justificadas, já fomos seladas, separadas, santificadas, purificadas, perdoadas de todo pecado. E é disso que Paulo está aqui querendo inculcar na nossa mente, para que a gente creia, entenda, e não só creia e entenda, mas viva dessa forma, né? Que execute isso, que coloque em dias isso, que coloque mesmo isso de verdade no nosso dia a dia. Vamos seguir aqui versículo 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então assim, nós fomos destituídos da glória de Deus. Lembra? Todos nós pecamos porque Adão e Eva, lembra lá no paraíso, pecaram. E porque eles pecaram, veio o pecado e veio a morte. E todo mundo morreu, todo mundo pecador. Mas justamente eu acredito que Paulo vai falar sobre isso. Que também através de um homem nós podemos ter vida. Vamos seguir aqui para ver se é isso mesmo? Cadê? Versículo 13. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação. Vamos seguir aqui capítulo 15, versículo 15, né? Cadê? Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para... Versículo 21, a gente continua só para finalizar e eu volto para falar da graça, tá bom? A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! Esse capítulo 5, Paulo falou sobre a paz e a alegria de estarmos em Jesus, né? E também sobre a morte em Adão e a vida com Cristo. E esse versículo especificamente, né, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, ministra muito meu coração, porque foi aí que eu entendi que eu não precisava mais viver no pecado, não precisava mais ficar na lama, não precisava mais ficar ali na sujeira, não precisava ter vergonha de Deus, porque durante muito tempo eu nem ousava nem falar com Deus, porque eu tinha vergonha dele, porque eram tantos pecados, era tanta sujeira, eu me sentia tão imunda perto de Deus, que eu não ousava falar com ele. Mas esse versículo aqui deu um boom na minha mente, foi uma chave que virou, porque o inimigo já não podia mais ficar me enganando. Justamente o que ele queria era trazer isso para minha mente, que eu não merecia a presença de Deus, que eu não tinha que falar com ele, muito menos ir à igreja, ou ir à célula, ou estar em comunhão com as pessoas que ali estão aliançadas com Deus, porque eu não merecia, porque eu era pecadora, por tantos pecados que eu já tinha feito, tantas coisas, uma vida turbulenta que era vergonhosa, então que eu não merecia estar ali diante de Deus. E durante anos
anos esse pensamento reinou na minha vida. Durante muitos anos eu me vi afastada de Deus, sem chances nenhuma de voltar. Mas esse versículo, fica aí, ó, Romanos capítulo 5, versículo 20. Onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu e você fomos alcançadas pela graça de Deus. Nós somos justificadas, nós temos o sangue, o poder do sangue de Jesus que nos santifica, que nos purifica, que nos justifica, que perdoa os nossos pecados, que nos separa para Deus. E aí a gente não precisa mais ter a acusação do inimigo que fica ali querendo trazer peso, querendo trazer opressão para a nossa vida. Você é liberta em Cristo Jesus. Você tem a graça que superabundou, ainda que o pecado tenha sido muito, ainda que tenha sido, de repente você acha que não tem mais chance para você, que é impossível Deus perdoar tal coisa. Eu quero te dizer, sim, Deus perdoa, sim, Deus está esperando para abraçar. Não tenha vergonha, não tenha medo, mesmo que você tenha feito a pior coisa que você acha que fez. Deus está de braços abertos, e onde abundou o pecado muito grande, feio, nojento, sujo, terrível, superabundou a graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Coloque isso na sua mente e no seu coração. Onde abundou o pecado, superabundou